Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, estarmos com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Pela nossa rádio Boa Nova, onde procuramos levar sempre a mensagem de Chico Xavier, não para o endeusá-lo, mas ao mesmo tempo para mostrar a grandeza desse homem nas suas simples atitudes, no seu falar, na sua forma de vida, no seu trabalho com a espiritualidade, na sua humildade como um todo, que nos trouxe toda uma base para compreendermos melhor Jesus. Esse programa, pela Rádio Boa Nova, é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E hoje nós vamos ver uma história, o tema Hermes Fontes, Quando Menino Eu Era, e Chico Xavier. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia em que temos a alegria de estudar a vida do Chico, a obra do Chico e histórias que caíam no esquecimento. É uma alegria estudar o livro Chico Xavier na intimidade, continuidade do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, eu vejo que é uma oportunidade de nós aprendermos um pouquinho mais acerca deste grande médium que foi um exemplo para nós de resistência ao mal, de humildade, de amor ao próximo. Então, sem sombra de dúvida, vamos tirar uma bonita lição no dia de hoje. Então nós vamos ver um pouquinho, continuando aquelas histórias dos poetas, não é? Porque nós sabemos que os afins se atraem. E como o professor Ramiro Gama tinha e gostava muito de poesia, seus grandes amigos estavam ligados à poesia, nós vamos ver hoje mais alguns poetas, talvez não tão conhecidos, mas que deixaram algumas marcas importantes, e nós vamos ver também, né, a participação do nosso querido Chico nessas orientações ao nosso querido Ramiro Gama. Conta o professor Ramiro Gama que quando trabalhava no Departamento de Ensino e Seleção da Estrada de Ferro Central do Brasil, respondendo como supervisor pelos cursos de alfabetização e outros de emergência, supletivos e de recuperação junto aos escritórios. Conhecemos e convivemos, se bem que de longe e sem intimidades, com os poetas Luiz Carlos, o Aedo Admirável, de Colunas, Pereira da Silva, o triste e talentoso Vate de Pó das Sandálias, Hermes Fontes, o torturado autor de Fonte da Mata, e Agripino Grieco, crítico temido e autor admirado de Copo de Cristal, soneto que o celebrizou. Então aqui o Ramiro Gama falou, lembrando que Ramiro Gama era professor, ele teve a oportunidade de conviver com alguns literatos da sua época. Ele já disse em histórias passadas aí que ele conviveu, por exemplo, também com escultores. E agora ele está declinando alguns nomes vinculados à poesia, vinculados à escrita e também à crítica. Também aqueles que analisavam a obra literária alheia. Então é interessante nós percebermos o quanto que ele trabalhava e o quanto que ele tinha essas ligações, seja a nível profissional, de simpatia. Voltamos a repetir, Ramiro Gama era uma pessoa de estudo, era uma pessoa que tinha um aprofundamento na sua área, ele era uma pessoa culta. Isso é importante nós mencionarmos. Às vezes hoje a gente o coloca apenas como um biógrafo do Chico, o primeiro biógrafo do Chico, como um escritor muito talentoso,
mas precisamos dizer também que na sua época ele foi um nome muito importante. Isso é importante falarmos. Ele lembrava também aqui para nós de alguns poetas que talvez não seja conhecido por todos nós, mas poetas que na sua época, nas suas regiões, deixaram marcas, não é? Ele até pegou algumas dessas poesias, colocou no seu próprio livro, onde ele tem um livro de poesias, não é? Que é muito interessante. Mas nós vamos ver agora um caso em especial, porque desses que ele mencionou, tem um que chamou a atenção, que talvez valha a pena nós trabalharmos um pouquinho com essa ideia, porque vale a pena, que está muito relacionado com o processo da reencarnação, com o processo da nossa condição de voltar para a Terra, voltar para a crosta, voltarmos em um corpo físico para as experiências que a vida requer e que a nossa evolução determina dentro do determinismo da lei divina, não é? Ele diz assim, de todos, já na espiritualidade, lembramos-nos de Hermes Fontes, que aos seus íntimos dizia, pedi a Deus para vir aqui, feio, magro, pobre, baixo e poeta para falir menos. Então nós percebemos que ele, numa forma de brincadeira, tem muita verdade em torno disso, porque olha, ele fala da que não tinha beleza. Nós sabemos que o sonho de muitas pessoas, de homens e de mulheres, é serem bonitos. Um dos grandes problemas que levam as pessoas a se perderem aqui é a beleza, é a fama, é a riqueza, é o poder. E ele diz, olha, eu pedi para vir sem nada disso, pedi para vir baixo, feio, sem dinheiro, poeta, como quem diz assim, olha, eu quero é tentar vencer, e tudo de resto que me der pode ser um motivo para eu me perder. Então olha o conceito que ele tinha em vida, isso ele encarnado. É uma coisa interessante, quando a gente lê a história desses poetas, nós percebemos que, em certa parte, esse poeta tinha muita razão, não é? O Hermes Fontes. Por quê? Porque ser poeta naquela época havia até uma perseguição por parte dos próprios familiares. Porque o poeta é aquele que tem que ter uma vida voltada para os estudos, para a preparação. Não se faz uma poesia sem estudar, sem se preparar, sem entrar em sintonia consigo mesmo, com a natureza. Primeiro que tem que ser um grande estudioso da língua portuguesa. Vamos falar aqui dos poetas brasileiros. Você tem que conhecer a língua portuguesa para você perceber a rima, aonde ela vai entrar, quais são as palavras que você pode usar. Não é uma coisa qualquer, não é? E muitos deles, já foi até mencionado no programa passado pelo André, se suicidaram. Nós vemos vários que passaram por grandes momentos. Nós vemos Camilo Castelo Branco, que foi um grande poeta português, contar que na sua existência anterior ele foi suicida, naquele livro de Ivone Pereira do Amaral, que fala um pouquinho sobre o suicídio, Memórias de um Suicida. Nós vamos ver em Portugal também, nosso irmão Arnaldo Costeira escreveu um livro sobre o poeta Fernando Pessoa, foi considerado o poeta do século XX, mas o livro do nosso irmão Arnaldo Costeira vem mostrar que aqueles 4 grandes personagens que ele criou, que deu a ele a condição de ser um super gênio na área da cultura, se provou que, na grande verdade, ele usou a mediunidade. Eram 4 personagens isoladas, onde cada um conta a sua história, e coube a Fernando Pessoa, pela sua inteligência, colocar no papel o estilo de cada um deles. Na verdade, ele não criou 4 estilos diferentes na sua mente.
Então nós percebemos que também tem a inspiração do plano espiritual. Às vezes a gente fica pensando, não é? Quando Emmanuel desencarna e vai começar a trabalhar com Chico Xavier já tinha 2, 3 anos que estava já no exercício da mediunidade. Chico começou com 17 anos, seu primeiro livro ele publicou dos 20 aos 21 anos de idade. Parnaso de Além Túmulo foi um livro que mexeu com os alicerces da cultura brasileira e mundial, porque ele não recebeu apenas poetas brasileiros, ele simplesmente recebeu os maiores poetas brasileiros e lusitanos, portugueses, que deixou a sua marca, o seu estilo. Eu sou sincero em dizer a vocês, querido rádio ouvinte, que eu não conheço muito bem a estrutura de uma poesia, mas posso afirmar que tem todo um estudo científico, filosófico por trás de tudo isso, mas sei que cada autor, que cada poeta tem um estilo diferente, e esse estilo Chico Xavier realmente os recebeu com estilo, com a forma de escrever, com a forma didática que os poetas escreveram seus versos quando estiveram, ou os alexandrinos, aqui em nossos meios, né, André Luiz? Sem dúvida. Ele conseguia transmitir o estilo, cada espírito comunicante pelo Chico transmitia o seu estilo literário. E isso fez com que aqueles que entendem de literatura, aqueles que entendem de prosa e verso, pudessem ver, olha, esse pertence a tal autor mesmo, este pertence a este outro, pelo estilo, pela fidelidade às palavras. E aí entrou Emmanuel. Enquanto os poetas entraram com a rima, Emmanuel entrou com conteúdo, ajudando-os na parte espiritual. Então nós vamos dando continuidade aqui, um pouquinho agora, já que ele falou de quem que ele vai, daqueles que ele mencionou, quem que ele vai se aprofundar, que é o nosso irmão Hermes Fontes, não é? Com as suas características. Foi um homem pobre quando esteve aqui na Terra, em termos financeiros. Ele mesmo se identificava como um homem muito feio, não é? Magro, uma pessoa assim, baixinho, em termos de estatura, né? Mas com uma grandeza intelectual admirável. E ele brincava que ele pediu a Deus para vir dessa maneira, para que ele não falisse, para que ele não é, naquela existência, não cometesse as gáfias de se perder por outros caminhos, não é? O admirado poeta de deslumbramento, abrindo nosso livro de versos Estuário, que lhe dedicamos, topou com o nosso alexandrino, quando menino eu era, e nos elogiou, comentando com seus íntimos que ali estava um soneto, valendo pelo livro. Ficamos deveras satisfeitos com o valioso elogio e sempre votamos ao poeta uma admiração profunda e sincera. É natural quando uma pessoa nos enaltece por um trabalho, que aquilo nos motive, aquilo nos encha de alegria, de esperança, não é vaidade. O que o professor Ramiro Gama sentiu foi uma alegria mesmo, olha, estou no caminho correto. Este personagem, lendo uma poesia, dizendo que ali encontrou elementos para poder dizer que valeu por todo o livro, é algo magistral. Então ele sentiu aquele empenho de continuar na tarefa da escrita. Nós vamos agora entrar num campo muito interessante. Ele pediu para vir dessa maneira que nós vimos. Será que ele conseguiu? Será que o fim da vida dele foi dessa maneira? Será que a poesia e a sua inteligência não se destacou e ele acabou cometendo alguns erros graves e clássicos que levam qualquer pessoa a se perder?
que você acha, querido ouvinte? Você acha que Hermes Fontes venceu, mesmo vindo nessas condições das suas imperfeições? Ou alguma coisa na trajetória da sua vida fez com que ele se modificasse e ele acabou perdendo a sua existência? O que você acha? Vamos ver agora o que aconteceu com esse grande poeta que é o poeta Hermes Fontes. Isso é muito interessante, eu gostaria que todos nós pudéssemos prestar atenção nesse momento que nós vamos ver agora. Depois, soubemos, foi escolhido para ser o secretário particular do ministro Conder da aviação e deixou de ser pobre e viu-se rodeado de prestígio e caiu nas armadilhas do dinheiro e da glória, das tentações e das ilusões da carne, e perdeu-se, prejudicando sua reencarnação. Olha que situação, não é? Por isso que nós não podemos falar, eu já venci nessa encarnação. Enquanto nós não desencarnarmos, enquanto nós não estivermos do outro lado da vida, passando por todas as etapas que nos são concedidos aqui, nenhum de nós pode dizer assim, eu já venci. Estava bem encaminhado, ele estava muito encaminhado, só que veio aquele convite a uma posição de prestígio, a uma posição de destaque, a uma posição de fama e glória, e aquilo, nós sabemos que quem está nessa posição, todos ficam bonitos, todos ficam importantes, todos ficam interessantes, e foi o que aconteceu com ele, apesar de ser baixinho, magro, feio, ele passou a ser visto com outros olhos, e ele não suportando o peso da autoridade, da fama, do poder, do dinheiro, ele mergulhou no que o mundo nos dá em abundância, que é os prazeres. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão no dia de hoje, porque isso também serve para todos nós. Vamos olhar no campo religioso, não é? O que está acontecendo hoje com as religiões. Vemos hoje muitos padres se perderem pela pedofilia, pela questão dos desvios de dinheiro. Vimos muitos pastores evangélicos, em nome do Cristo, constituir grandes fortunas. Estamos vendo muitos espíritas que começaram um trabalho admirável, mas estão se perdendo pela fama e pelo poder e pelo dinheiro. Então a pergunta que nós fazemos, será que nós pedimos uma reencarnação para vir numa dessas religiões, trabalhar por Jesus e que nós iríamos nos comprometer dessa maneira? Lógico que não. Nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, um trabalhador exímio, poderia ter tido uma riqueza incalculável se ele aceitasse os direitos autorais dos livros que ele teria direito, mesmo sendo dos espíritos, porque ele é o autor. Então nós vemos a preocupação que nós devemos ter, porque como é que chegou essa pessoa no mundo espiritual? Ele mesmo diz, eu pedi para vir pobre, feio, baixinho, magro, onde ninguém se interessasse por mim. Mas ele queria vir como poeta. O poeta, eu já mencionei, que é um ser inteligente, culturalmente, e alguém viu a cultura dele e chamou ele para um cargo importante, um secretário de um ministro. Logicamente que essas pessoas passam a ser vistas com outros olhos.
Logicamente, muitos dos discursos desse ministro foi escrito por Hermes Fontes. Nós não temos dúvida disso. Por ser um intelectual, e ele passou a ser visto com outros olhos, de outra maneira. Então eu queria pegar essa história, porque a gente vê uma história, ouve uma história, né, querido rádio ouvinte? E a gente fala, poxa vida, que pena. Não, mas eu não gostaria de ficar preso a essa pessoa. Eu queria trazer esse assunto para dentro de nós. Eu queria trazer esse assunto para nós nos mergulharmos na nossa mente, se nós também não estamos falhando. Se nós também estamos vivendo com humildade, como nós assumimos ao reencarnar. É essa pergunta que cada um de nós temos que fazer. Nós estamos, eu não tenho tempo para fazer a caridade. Será que você não assumiu isso no mundo espiritual? Eu tinha um trabalho bonito no centro, com famílias carenciadas, com moradores de rua. Depois, por causa do meu trabalho, eu tive que parar tudo isso. Será que vale a pena? Será que você não pode se dedicar um pedaço do seu sábado, um pedaço do seu domingo, para você poder fazer esse trabalho? Nós temos que começar a analisar a nossa vida, pegar esses exemplos vivos para trazer para o nosso cotidiano. E tomarmos cuidado para não sermos a feição dele, porque nenhum de nós está isento de cair no problema que ele caiu. E é interessante que depois, quando a gente está no mundo espiritual, a gente vive um mundo de erraticidade. E ele, num pequeno verso, ele traz a sua situação pelas mãos de Francisco Cândido Xavier ao próprio professor Ramiro Gama, que tão bem o conhecia, e diz: e depois, pela mediunidade de Chico Xavier, veio dizer-nos, num inspirado e dorido soneto, cujo último terceto assim termina: e eis que aparecem os arrasamentos, e o pobre, desgraçado e distoso, perdeu tudo num instante da colheita. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa história real é a nossa. A gente vê aqui, mas que dificuldade, determinada situação econômica, determinada situação física. Não, tudo isso a lei divina permite para não nos perdermos. A gente tem que tomar cuidado porque a vida aqui é muito ilusória. Então às vezes a gente quer fama, mas será que a gente está preparado para lidar com ela? Eu quero ser rodeado por pessoas importantes. Será que a gente está preparado para isso? Eu quero ter glória na mediunidade. Será que eu estou preparado para lidar com o elogio? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse personagem somos nós. E da mesma forma que ele caiu neste sentido, há tantos outros que podemos ser nós. É o casamento que a gente abandona, é os filhos que a gente relega, é os pais na velhice que a gente deixa no lar de idosos. Não é só nisso daí que ele fala que a gente abandona a tarefa, não. Há muitas coisas que podem fazer a gente perder a nossa existência. Interessante como a gente vê hoje que a gente se preocupa tanto com o corpo, com a beleza, não é? Estava conversando com o Paulo Tessarino, um amigo nosso que está frequentando o centro. Ele foi uma das primeiras pessoas a ter academia aqui em Itapira. Eu, quando vim para cá, eu conheci o Paulo porque ele era cliente nosso lá do banco. Isso nós estamos falando de mais de 30 anos atrás. E ele esses dias estava me contando lá no centro que hoje Itapira tem mais de 50 academias aqui em Itapira, sem contar os personal trainers. Então nós ficamos aqui imaginando, não é? Hoje nós com aquela preocupação da beleza, do corpo físico, aquela preocupação com a nossa imagem, nós estamos esquecendo de trabalhar o nosso lado espiritual. Sérgio, mas eu não devo ir para a academia? Não, não é nada disso. Nós devemos cuidar do corpo, sem sombra de dúvida.
mas nós não podemos alegar que nós não temos tempo para fazer a caridade porque eu não consigo um tempo. Porque a gente arruma tempo para academia, a gente arruma tempo para isso, a gente arruma tempo para ir no shopping, a gente arruma tempo para o lazer. Você arruma tempo para tudo que você quer. E a gente só não consegue arrumar tempo para cuidar do nosso lado espiritual. Esse é o convite do estudo de hoje, Chico Xavier, arrumarmos tempo para cuidarmos do nosso espiritual. E por falar nisso, gostaria que o André falasse um pouquinho do nosso culto do Evangelho no Lar, convidando você, querido rádio ouvinte, a participar conosco todos os dias. Perfeitamente. O nosso Evangelho no Lar é de terça a sábado, às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Pegue um papel e anote aí para não esquecer. Terça a sábado, 19h30 e domingo às 18 horas, pelo YouTube. É o canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e lá você vai poder participar conosco, abrindo o seu lar, abrindo a sua casa para os bons espíritos, tem em média de 30 a 40 minutos, e ali a gente vai poder abrir o Evangelho ao acaso. E eu tenho a certeza que vai ter uma mensagem edificante para nós. É verdade, o culto do Evangelho, diga de passagem, é importante nós, você que ouve a Rádio Boa Nova, que não é espírita, mas gosta da mensagem espírita, vamos lembrar que o culto do Evangelho no Lar foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo, a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde tiveram as primeiras reuniões evangélicas. Queridos amigos, nós vamos encerrando aqui o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa TV A Caminho da Luz. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos continuar caminhando sempre à busca do nosso aperfeiçoamento. Um beijo no coração de todos e esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até o próximo programa. Muita paz. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.